Boa noite, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui em mais um episódio do podcast Vertical. Hoje a gente está aqui com um amigo, né, que os céus nos apresentou. Pode ficar à vontade para se apresentar. Boa noite, meus amigos, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês. Eu sou o Júnior Marques e é uma honra estar aqui participando desse podcast, tendo esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser bom demais, vai ser top demais. Honra pra gente, né? Receber você aqui, ter vaga na sua agenda pra atender a gente. Isso, né? Vigia essa terra. Hoje a gente tá subordinado a um tema. Esse tema eu acho muito maneiro. Sobre chamado, né, o Júnior? Esse tema, ele é muito abrangente, né? Por quê? Quando a gente fala em chamado, tem vários ramos, né? Mas hoje a gente vai usar um ramo específico, que é, no caso, o que você faz parte, né? O Ministério da Palavra. Conta um pouquinho da sua história pra gente te conhecer legal. Rapaz, vamos lá. Eu prego já tem um tempo, né? Faz um tempinho que a gente tá pregando. E, na verdade, eu comecei na igreja, eu comecei não pregando, comecei louvando. Comecei com 6 anos louvando nas igrejas. Aí o tempo passou. Tu sempre foi do berço evangélico? Não. Na verdade, eu me lembro que eu entrei pra igreja, né? Cresci na igreja com 6 anos. 6 anos a gente chegou na igreja. E aí ficamos lá até os 9 anos. Depois nós nos afastamos um pouco da igreja. E eu comecei cantando. Comecei cantando na igreja. Eu era convidado não para pregar, era convidado para cantar na época. Quando eu atingi 14 anos, que eu cheguei no primeiro ministério assim que de fato eu fiz parte, que era a Assembleia de Deus, o meu antigo pastor Márcio Napoleão, ele falou assim: ó, Deus me deu uma visão contigo. Falei, qual que é a visão? A gente vai deixar esse negócio de cantar de lado e vamos investir na área da palavra. Eu falei, então vamos embora. E a partir dali, dos 14 anos que eu comecei a investir na área da palavra. Mas foi porque o seu pastor chegou em você e falou? Sim. Se ele não tivesse chegado e falado, você continuaria cantando? Continuaria cantando até hoje. Continuaria cantando. Você falou assim que chegou com 6 anos de idade na igreja. Como que foi? Te levaram? Você sentiu de querer aparecer na igreja? Como que foi? Vocês são criança, né? Então, obviamente, alguém te conduziu até lá, né? Sim, quem me levou foi minha mãe, né? Nós frequentávamos a Igreja Deus e Amor. E ali a gente congregou, a gente cresceu. Eu me lembro que foi tudo ali que eu comecei, né, a caminhada. Aceitei a Jesus ali, cresci ali, e ali eu tive minha primeira oportunidade. Minha mãe me levou e dali nós ficamos, né, até que eu me lembro com 9 anos. Nesse período, foi um período onde nós mudamos, né, de bairro. Nós saímos de uma parte distante e fomos para o centro da cidade, morar praticamente no centro da cidade. E ali não tinha uma igreja Deus e Amor, e foi o período que a gente se afastou. Porém, nós continuávamos a frequentar a igreja, mas não de uma maneira assídua, né? E a gente só voltou a ser assíduo na igreja quando eu atingi a idade de 14 anos. Então, nesse período aí, nós ficamos afastados um período da igreja. Eu cheguei nessa igreja com 14 anos, que era a Assembleia de Deus, Ministério Crescendo em Graça, com um convite para poder cantar. Só que eu fui cantar de terno e gravata. Já fui cantar de terno e gravata. O pastor, quando me viu, falou assim: cara, o pregador não veio. Tem como você pregar? Falei, não sou pregador não. Não sou pregador não, sou cantor, mas eu prego. E quem me vê pregar hoje, se visse a minha vez, primeira vez que eu preguei, não iria falar, pô, esse menino aí não vai dar em nada. Porque eu não falei nada com nada. Não falei nada com nada na primeira pregação. Cara, eu acho interessante isso. Pra você, hoje tu entende. Sim. O que é chamado? Chamado é uma vocação. Uma vocação. Uma vocação. Hoje você tem esse chamado da palavra. Sim. Então, no caso, você foi vocacionado errado quando você louvava? Não acredito vocacionado. Eu acredito que uma pessoa ela pode ter diversos dons. Sim. Né? Eu acredito que uma pessoa pode ter diversos dons, mas é vocacionado especificamente para uma área. Sim, pode fazer um monte de coisa. Sim. A gente tem diversos exemplos de cantores que são pastores, mas a gente conhece mais o lado cantor dele do que o lado do pastoreio dele.
eu comecei na igreja cantando, mas desde pequeno Deus usava, né, na verdade, homens e mulheres de Deus para poder me dizer que quando eu crescesse eu seria um pastor, não um cantor. E na época, como que você sabia que de fato era Deus falando contigo? A gente sente, né? Porque, tipo assim, por exemplo, hoje você fala assim, não, foi Deus, porque hoje eu tô atuando naquilo que Deus falou há um tempão atrás. Sim. Mas no presente momento, sim, tu já conseguia ter a percepção que era Deus? Sim, sempre tive. E assim, a minha mãe, é até uma história interessante. Minha mãe, ela, na família, por parte do meu pai, sempre teve um problema com bebida. Minha mãe falou assim, meu filho não vai beber. E desde o ventre, minha mãe, ela me contava essa história, falava assim, meu filho, eu passava a mão na barriga e dizia, meu filho vai ser um pastor. Meu filho vai ser um pastor. Quando eu cresci, eu comecei a desenvolver essa área da música dentro da igreja, e dali Deus já começou a falar, quando crescer vai ser um pastor, eu vou dar um povo, vai pregar a minha palavra. Eu sabia que eu continuaria cantando, mas eu também sabia que um dia eu seria mais pastor do que um cantor. Hoje eu sou mais um pregador do que cantor. Tem gente que nem sabe que eu canto, mas eu nem gosto que saiba mesmo, não. Deixa eu ficar só na pregação mesmo. Porque no caso, tu não se especializou no canto, não continuou, ficou mais pro lado da palavra? Sim. Por isso que... Qual que é, cara, uma das maiores dificuldades do teu chamado? Do meu chamado? Isso, que é a pregação, no caso. Então, hoje eu sou um itinerante, né? E a itinerância, ela é muito boa. Eu amo ser itinerante, mas tem as dificuldades, né? Por exemplo? Questão de tempo com a família, questão até mesmo de locomoção. O itinerante, quando ele não tem um carro, ele depende de ônibus, é muito complicado. E ainda eu sofro muito por conta da minha idade. Sofro muito por conta da minha idade, né? De chegar em algumas igrejas e a gente vê nitidamente, né? O povo não recebe muito. Não. Quando a pessoa olha, a gente fala, poxa, o que vai sair desse menino aí? Olham, hoje eu tenho 27 anos. Graças a Deus, quando eu chego nas igrejas, o povo me dá menos. Fala que eu tenho 20, 22. E aí, sempre mais. O povo olha pra mim e eu já falo assim que é o peso da responsabilidade que envelhece. Não é? Eu já falo logo que é isso. E aí, quando a gente chega na igreja, o povo acaba duvidando um pouco da gente por conta da idade. A carinha de novo, sem barba. E eu sofro ainda muito com isso. Mas sempre na hora que a gente pega pra pregar, Deus nos dá a graça, né? Porque eu sempre digo, é tudo a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, nada disso seria possível. O povo vê, poxa, de fato, Deus usa, Deus está com ele. Então, acho que a dificuldade da idade ainda pesa muito. Pesa muito? Pesa muito. Cara, você falou sobre idade, mas isso aos olhos humanos, né? Porque pra Deus tem faixa etária? Não. Quando Deus chamar Deus chamou, né? Igual Samuel não era uma criança quando Deus chamou. E o maior apóstolo da Bíblia Sagrada, né, que é a maior referência após Jesus, que é Paulo, ele levanta um pastor que é novo, que é Timóteo, né? Então ele orienta Timóteo e mostra para Timóteo dizendo que qual que é o dever do jovem. O dever do jovem cristão, de um pregador, de um líder, de um dirigente, é se provar todo dia, provar que Deus está com ele todos os dias, né? Porque enquanto tem pessoas esperando que a gente escorregue, tem sempre alguém que acredita em nós. Eu disse acerca do meu antigo pastor Márcio Napoleão. Hoje eu tenho 27 anos. Hoje eu sou um evangelista, pela graça do Senhor. Ele foi um Paulo na minha vida. Ele foi um Paulo que acreditou em mim. Por quê? Com 17 anos, ele me consagrou a presbítero. Com 17 anos. E com 19 anos, eu me tornei o dirigente da igreja naquele tempo. Então, assim, ele foi um Paulo na minha vida. Porém, ele me orientando sempre, mostrando o que Paulo fazia com Timóteo. Paulo orienta Timóteo dizendo, Timóteo, todo dia você tem que se provar praticamente, né? Não desprezem a tua mocidade, mas pregue a palavra em tempo, em fora de tempo. Seja amoroso, pregue a palavra da verdade. Porém, esse acho que também é das maiores dificuldades, né? Se provar todos os dias. Por mais que você tenha já uma estrada,
Ainda mais... Você tem que se provar todo dia. Ainda mais sendo jovem, né, cara? Sendo jovem. É uma grande dificuldade. Cara, eu achei legal isso aí que você falou. Você falou assim que com 19 anos tu já foi dirigente? Dirigente da igreja. Que isso, cara? Dirigente, foi um período assim muito bom. Me ensinou muita coisa, e né? Como que foi? Bom demais. Quando te receberam, legal? Você sendo jovem? Alguns sim, outros não. Porque a gente não vai ser 100% aprovado, né? Nunca seremos. Nem Jesus foi, por que eu vou querer ser? E teve sim as dificuldades. Porque o primeiro ano foi um ano muito difícil. Quanto tempo que você atuou como dirigente? Fiquei 2 anos e meio. Porque logo após isso, ele falou assim, não, agora chegou o teu tempo. Porque o meu sonho era ser itinerante, era pregar, né? Mas eu entendi que eu precisava primeiro ser uma referência dentro da minha igreja. Sim. Antes de ser uma referência do lado de fora. E até sempre um conselho que eu deixo para os jovens que chegam para me pedir conselho, fala, como que é o começo da caminhada? Busque ser uma referência primeiro dentro da tua igreja. Sirva seu pastor, a tua igreja, sirva com afinco. Vai chegar o teu tempo de você servir do lado de fora, porque você já vai ser uma referência dentro da igreja. E eu me lembro de uma frase que o meu pastor, meu antigo pastor, Márcio Napoleão, disse, que foi assim, os nãos que eu tô te dando hoje e a tua obediência hoje serão sims de amanhã e portas abertas amanhã. Então eu acredito que muito do que eu tenho vivenciado no meu ministério é por causa da minha obediência lá atrás. Isso aí que você falou é interessante. A tua obediência, ela e os nãos que você recebeu, fez tu chegar onde tu tá hoje. Sim. Né? E as portas se abrirem como de fato há. Isso é notório, a gente acompanha, a gente vê isso. Mas qual que é também o motivo para as portas se fecharem? Motivo para a porta se fechar? Às vezes um erro, uma palavra mal colocada, uma postura. Mas, por exemplo, exemplifica uma palavra mal colocada. Porque, por exemplo, eu posso liberar, tipo assim, eu tô no altar, tô pregando, eu tô liberando uma palavra aos olhos, tipo, por exemplo, do dirigente ali, ele não gostou, porque foi uma mensagem dura, uma palavra dura, aí ele fecha a porta. Sim. Mas isso aí a gente entende que se foi Deus que deu a palavra, ainda que aquela porta ali feche, Deus vai abrir outras. Sim. Porque a gente confia na chamada que Deus colocou na nossa vida. Agora, exceto a isso, como poderia se fechar em outras portas? Então, eu acredito, o itinerante ele não pode ter a preocupação de pregar para ter porta aberta. O que tem um compromisso com a palavra, né? Tem que ter compromisso com a palavra. Porque o que eu digo é sempre assim, o meu compromisso com você, suponhamos que você me convida para pregar na tua congregação. Sim. Meu compromisso com você é eu chegar ali, dentro de um horário, e cumprir o que nós combinamos. Quando eu subo no altar para pregar, o meu compromisso é com a palavra, é com a mensagem, é com Deus, né? Então eu tenho que entregar aquilo que Deus me confiou. E eu tenho que ter a certeza do Deus que eu sirvo. Sim. Eu tenho um exemplo, né? Teve um episódio que foi um erro que eu cometi, que eu não aconselho ninguém a cometer. Foi um erro que eu cometi, vou até falar aqui, porque isso não tem problema, todo mundo sabe. Teve uma mini vigília que eu fui convidado para pregar, e eu simplesmente falei assim, eu não vou pregar. Porque eu tinha combinado com a pessoa de me passar num determinado horário, ela me passou 1h30 depois e no outro dia eu tinha que viajar pela manhã. Aquela porta para mim fechou. Foi um erro que eu cometi. Então não tem como eu querer alguma coisa melhor do que aquilo, porque fechou a porta. Sim, mas por que foi o erro seu? Porque eu não preguei. E naquele dia eu até admito que eu fui menino. Independente do horário que me passaram, eu teria que ter pregado. Por já estar muito tarde, eu ter que acordar cedo no outro dia para ter uma viagem, falei, irmãos, eu vou fazer uma oração pela vida de vocês e eu não vou pregar. Então foi um erro meu. Isso, pelo meu erro, a porta se fechou. Mas também tem lugares que a porta vão se fechar simplesmente porque são ciclos. Deus encerra ciclos, mas Deus abre novos ciclos. Sim. Tem uma cidade próxima a minha, que é a cidade de Valença. Eu pregava muito em Valença. Muito mesmo em Valença. Hoje eu quase não prego em Valença. E naquele tempo eu quase não pregava em Volta Redonda.
Hoje já... eu prego muito mais em Volta Redonda até mesmo do que na minha cidade, Barra do Piraí. Então eu acredito que são ciclos, né? Deus é um Deus que ele encerra ciclos, mas Deus também é um Deus que abre novos ciclos para as nossas vidas. Então a gente tem que ter a maturidade de entender isso, que vai ter ciclo e porta que é o próprio Deus fechando, porque ele vai abrir outras portas, lugares novos para que você possa passar. Cara, esse lance das portas aí, no caso, o itinerante ele não pode ser, no caso, entre aspas, dependente da porta, porque se amanhã a porta fechar, praticamente o ministério do cara acaba. Né? Mas aí, se ele deposita a confiança no dono da porta... No dono da porta. Já era, aquele que é a porta, né? Isso aí, porque tipo assim, igual, eu falo que eu sou itinerante, mas eu não gosto de ser um itinerante igual a todos os outros. Sim, e o que é um itinerante? O itinerante, ele, debaixo da orientação do seu pastor, ele é o cara que leva o nome da igreja pregando em outras igrejas, né? É o que eu faço hoje. Porém, tem alguns amigos... Você é representante da sua. Da minha igreja, né? Se cumprindo também o chamado do evangelista, né? Do evangelista que a própria Bíblia nos mostra, né? Paulo era um itinerante, Jesus era um itinerante, né? Eles não tinham título, mas eles faziam um papel de itinerante pregando em determinados lugares. Em vários lugares. É o que eu faço hoje. Porém, eu sou um itinerante que eu não gosto de estar muito ausente da minha igreja. E existem alguns colegas que igreja para eles é só a igreja dos outros. E eu não concordo com essa prática. Eu gosto de estar na ceia, eu gosto de estar num culto de ensino. Eu gosto de estar ali envolvido. Porque é o que eu sempre falo, quem não senta para ouvir, não pode se levantar para ensinar. E eu, como uma fonte, vamos supor que eu seja uma fonte, eu não posso só dar de beber. Eu também tenho que receber. Porque se eu não recebo, não tem como a minha fonte vai secar. Correto. E um dia a água que eu tenho ela vai acabar. Então eu tenho que continuar recebendo para que eu seja uma fonte ou um canal para que continue passando água para outras pessoas. E logicamente também, uma vez que você só vai, nunca tá na sua igreja, você acaba virando uma ovelha sem pastor, né? Isso. E é um perigo. Você tá indo debaixo de bênção de quem? É verdade. Quem que tá ali na retaguarda? Quem que tá ali te aconselhando? Porque querendo ou não, a gente, no caso, que atende em outras igrejas, ainda que a gente leva o prato principal, sempre tem as entradas. Sim. É nisso também que muitas pessoas se enrolam. Que fica, tipo assim, tô comendo um pouquinho aqui, tô comendo um pouquinho ali, tô comendo um pouquinho ali, e acaba no final de tudo sem saber o que comeu. Entendeu? Então, tem que ter aquele período dentro de casa também, né? Até porque, como que você tem crédito depois pra pregar pros seus de casa? Não tem, né? Pra você, como que você vira e fala assim, irmãos, congrega, tu tem que congregar. Vem pro culto. Como que você fala um negócio desse? O povo não vai. Fala, mas você mesmo não vem. E aí? Então por que eu vou? Cara, eu tive um pastor que ele sempre me orientou. Ele sempre, até mesmo por causa do ministério ao qual eu faço parte, né? A visão deles é mais formar obreiros locais. Esse dirigente sempre falava comigo, falou assim, olha, você gosta de pregar? Vai pregar. Mas sempre esteja aqui na sua congregação, porque quem não é visto também não é lembrado. Sempre fica aqui. Aí, teve uma vez que eu notei isso, eu fui pregar num culto de sexta-feira, oração. Fui pregar sobre oração e o povo não recebeu legal. Por quê? Eu tava instruindo o povo a estar juntos, orando, eu instruindo, sendo que eu não fazia parte daquilo. Porque o povo só via eu postando que eu tava indo pregar. Entende? Então, ele virou pra mim e falou assim, cara, um dos locais mais difíceis pra você atuar o seu próprio ministério é dentro da sua casa, onde todo mundo te conhece. Sim. Entende? Dentro da sua casa, igreja onde todo mundo te conhece. Por quê? Se você não ora, como que você vai falar sobre oração?
Logo, se você não dizima, como você vai falar sobre dízimo? Entende? Então, isso tudo é muito complexo. Por quê? Fica muito fácil eu falar sobre essas tais coisas no lugar onde que eu vou lá só uma vez no mês. Entende? Eu vou lá e eu não sei quando eu vou pisar, aí eu prego sobre aquilo dali, o povo recebe, é aquele negócio top. Conta pra gente, o Júnior, um lugar eu não falo sobre a atmosfera, porque a gente não pode basear a atmosfera do culto visando o que aconteceu ali, porque a atmosfera aqui pode estar top e eu estar tranquilo aqui palestrando contigo, trocando uma ideia legal, entende? Mas um culto que você entrou pra ministrar, cara, que você saiu e falou assim, cara, não foi como eu esperei. Já teve diversas, né? Mas eu falo que isso muito também é questão da maturidade. Quando a gente cria uma expectativa e aquela coisa do vou sacudir, não. Como que tu lida com isso? Então, eu ficava muito frustrado. E eu me cobro, na verdade foram duas, né? Foi um evento que teve na cidade de Valença, foi uma época que eu pregava muito lá, e a igreja tava lotada. Eu falei, cara, hoje vai virar tudo. Hoje tem que virar, hoje o negócio tem que tremer. E não tremeu nada naquele dia. E eu saí dali frustrado. Rapaz. Frustrado, vim embora pra casa ressabiado, conversando com os amigos falando assim, não, cara, você pregou bem, tal. Só que por mais que a pessoa fale que você pregou bem, que você fez bem, você se reconhece, você sabe quando você foi bem ou quando você não foi bem. E eu sabia naquele dia, eu não fui bem. Mas por que você acha que você não foi bem? Pelo movimento que não teve? Pelo movimento que não teve. Então, na verdade, não foi que você não foi bem. É porque é o que você julgou, tipo assim, no caso, o culto pelo movimento que não teve. Sim, é por causa da expectativa que a gente cria. Isso. Eu criava a expectativa pelo lugar, pela igreja. Era um culto festivo. E o povo já sabia, o Júnior, eu já tinha fama, eu chamo o Júnior, que o Júnior quebra tudo. Isso, o povo vera tudo. Isso. E eu já criei essa expectativa. A frustração vem quando se cria uma expectativa. Tem que fazer jus ao nome, à fama que no caso te deram. Verdade. Então, tipo assim, a frustração vem quando se cria uma expectativa. E eu criei uma expectativa que é uma coisa que não tá na minha mão. Se Deus decidir fazer, Deus vai fazer. Se Deus não decidir fazer, Deus não quer fazer. Posso dar cambalhota e Deus não vai fazer. Essa foi uma. E teve uma outra uma vigília que eu preguei. Falei, vai ser bênção. Só que não foi também como eu esperei. Porque eu criei aquela expectativa de vai virar, o negócio vai acontecer. E não aconteceu. Por quê? Porque a gente cria expectativa nisso. Hoje, a minha frustração, se eu saio frustrado do altar, não é se não virou. Não é se não quebrou tudo. É se eu não conseguir entregar aquilo que Deus me deu. A minha expectativa hoje, quando eu subo no altar, é entregar aquilo que Deus me confiou. Independente se vai ter gente pulando, se vai ter gente rodando, se vai ter gente chorando, se vai ter gente dando cambalhota. Se teve isso, legal. Se não teve, amém. Mas se eu conseguir entregar o que Deus me confiou, eu tô feliz da vida. Cara, isso aí que tu falou sobre a fama que tem, cara, isso pesa demais, mano. Por quê? Hoje, tipo assim, todo mundo me chama de terremoto, de terrê. Sim. Mas isso não tem nada a ver. O povo associa isso por causa de pregação. Quem me vê pregar tem certeza que não tem nada a ver com o terremoto. Todo mundo me viu pregar. Pô, não tem nada a ver. O povo fala assim, não, chama o terremoto porque estremece tudo, vira tudo. Sim. Mas isso aí não tem nada a ver. Entendeu? Cara, eu, antigamente, quando... Hoje, porque, tipo assim, a gente vai lendo e a verdade vai libertando. Verdade. Entende? Antigamente eu ficava muito entristecido com isso. Por quê? Me chamava e colocava lá grandão. Terremoto. Aí o povo vinha numa expectativa. Aí eu tinha que entrar na mesma expectativa do que o povo. Chegava lá, nada acontecia. Eu vinha mansinho. Porque, tipo assim, o meu jeito, a forma de aplicar essas coisas, cara, não era da forma que o povo esperava. Aí o povo ia embora, eu saí dali frustrado, assim, Deus, mas que negócio é esse? Até uma vez que a pessoa virou pra mim e falou assim,
Vou te levar lá na minha congregação, você tem que fazer jus ao seu vulgo, hein? Meu Deus. Rapaz do céu, isso acabou comigo. Eu falei assim, cara, não coloca um fardo no meu ombro que eu não posso carregar, cara. Entende? Depois disso aí, eu fui falando com Deus, falei assim, Deus, e aí? Deus foi me ensinando que as coisas, se ele não fizer, cara... Verdade. A gente, é igual você falou, a gente tem que ter o compromisso com a palavra. Porque se a palavra não produzir o verdadeiro avivamento ou o movimento lá, cara, não vai ser eu que vou fazer. Pô. Não, então, eu aprendi muito isso de uns 2 anos pra cá. Até uns 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, eu era muito refém do movimento e da expectativa que o povo criava. Mas por que também? Pelo ambiente que a gente cresceu. Sim. A gente aprende muito isso, vê muito isso, né? O lado pentecostal. Aí a gente acha que a gente tem que fazer virar, né? Sim, então, por eu ter criado essa fama, chama o Júnior que o Júnior vira, e eu acabei acarretando aquilo. E, tipo assim, chegou um tempo que pesou isso pra mim. Era uma fase que eu tava passando na minha vida, uma fase difícil, que eu não tava conseguindo pregar, e aí eu falei, Deus, eu vou ter que mudar. Vou ter que mudar porque eu não vou carregar mais esse fardo. E até Deus me ensinou dessa forma. E um dia eu falava assim, poxa, se eu não virar, a porta não abre. Aquela coisa do refém da porta. Uhum. Se eu não virar, a porta não abre. Até que um dia eu vi numa pregação do apóstolo Joel Pereira. Ele fala assim, a unção ela te abre portas, mas o conhecimento mantém a porta aberta. O que eu fiz? Falei, vou me aprofundar no conhecimento. Então eu comecei a estudar bastante, fazendo teologia. E aí eu falei, o meu conhecimento vai manter as portas abertas. E tem mantido, graças a Deus. E eu hoje não sou mais refém dessa coisa do virar. Se você me chamar para pregar, por mais que a expectativa do povo seja, chama o Júnior pro Júnior virar, a minha expectativa não é mais essa. A minha expectativa é chegar ali e entregar aquilo que Deus me confiou. Cara, qual que é uma das maiores ambições do itinerante? Depende, né? Do itinerante. Depende? Vai muito de pessoa? Vai muito de pessoa. Tem itinerante que quer ser famoso. Qual que é a sua? A minha? Além de entregar aquilo que Deus te deu. É me manter fiel. Por quê? Tem como ser fiel? Tem. É um assunto muito pragmático isso, né, cara? Porque logo foi o que a gente começou falando no início, né? O itinerante, no caso, não tem tempo com família não e tal, tem, essas coisas. Tipo, cara, a gente vai continuar no assunto. Ó, eu quero aqui apresentar pra vocês um dos nossos patrocínios, cara. Delícia Ideias. Olha só o nome. Delícia Ideias Doceria. Olha só que a gente ganhou esse bolo aqui como patrocínio, um bolo vulcão de chocolate. Isso aqui é coisa do céu. Eu não vou falar que é maná, né? Porque a gente não sabe se era de chocolate, tá? Mas isso aqui foi uma providência. O povo fala assim que crente não bebe, não usa droga, mas crente come com maestria. O que a gente sabe de fazer. Além disso aqui, cara, a gente também tem um patrocínio aí, Salgados Rochas. Tá aqui, chegou pra gente aqui. Pega aí, por gentileza. Salgados Rochas. Quando você precisar e for fazer um aniversário, lembra, Salgados Rochas. Eu vou deixar pra você anotado no direitinho. Posso deixar aqui? Você vai entrar em contato, tá? Você vai entrar em contato, fala assim, você assistiu no podcast Vertical, tem algo separado lá pra você. Entra em contato, quando for fazer aniversário, que é sucesso. Ô Júnior, come aí um salgado aí, fala pra gente aí. Vou experimentar, hein? Sabe que esse negócio aí não engorda, tá? É o único salgado da terra que não engorda, porque não é feito com óleo, é azeite, mano. Isso aí, o que desce sobre a barba de Arão, tá? Então, ó, bolo, se precisar, tem. Salgado, se precisar, tem. Tá ok? Conto com vocês, tá, gente? E segue muita gente, compartilha e é só sucesso. Ô, Júnior, você falou sobre o pior lugar que tu pisou. Pior lugar que tu pisou, não. Meu Deus. Agora, além aqui do podcast. Sim. Além do podcast, vou falar de novo, tá? Qual que foi a sua melhor agenda?
Além do podcast. Eu não vou colocar... É difícil a gente enumerar. Eu não posso dizer que existe uma melhor, né? Não posso, porque cada uma tem assim uma peculiaridade diferente, né? Não, algo que você falou assim, cara, marcou meu ministério. Aí sim. Sim, porque também aí eu entro no mesmo lance. Não é pela atmosfera, não é pelo que aconteceu. Sim. Porque senão a gente entra meio que em contradição. Verdade. Porque senão você julga e fala assim, poxa, não moveu, então... Não é. Mas agora moveu, foi top. Não, mas algo que marcou o seu ministério. Então, teve duas que marcou meu ministério, né? Que foi uma até que a gente estava conversando aqui em off, que foi quando eu preguei aqui na Central, primeira vez que eu preguei na Central, na Cadevre, que muitas portas se abriram para mim aqui. E foi um período que eu tava sem agenda. Um período que as portas, que eu tava convivendo muito com as portas fechadas. E eu falei assim, eu sempre tive um sonho de pregar lá. Sempre tive um desejo de pregar lá. E quando aconteceu, eu jamais esperava que iria acontecer, porque eu tava num período, vamos dizer assim, né, em baixa, não tava pregando tanto, não tava aparecendo tanto. Falei, vai demorar a acontecer. E quando a gente menos esperou, aconteceu. E foi uma oportunidade que o céu nos deu, abriu muitas portas para mim em Volta Redonda, e eu sou grato a Deus por isso até hoje. Mas tem uma que me marcou muito, foi na igreja Brasil para Cristo, em Barra do Piraí. Eu tava pregando e Deus me deu uma graça no momento que eu falei, tem gente que entrou hoje aqui carregado, mas hoje você vai sair daqui andando, você vai sair daqui de pé para a glória do Senhor. Se levantou uma moça no final da igreja e começou a andar e veio até o altar da igreja, e ela ia e voltava, e eu sem entender aquilo, e a igreja explodindo no glória, eu sem entender. Devolvi o microfone pro pastor, porque já tinha dado meu horário. Devolvi o microfone e o pastor falou assim, Júnior, você não tem noção do que Deus acabou de fazer aqui. Essa moça, ela tinha sofrido um AVC. Uau. Ela estava 6 meses sem andar. Ela chegou aqui na igreja literalmente carregada. Mas olha como que essa moça está agora andando. Rapaz, aquilo ali... Falei, Deus é comigo mesmo. Como que não marca? Que não marca um negócio desse? Não tem como, né? Cara, tu leva pro resto da vida. Sim. São coisas que te fortalecem. Sim. Né? Como todo o chamado, assim também como... Só te cortando, eu preciso falar da última que aconteceu aqui agora, veio agora. Na verdade, eu não vi. Tem coisas que acontecem no culto que a gente nunca vai ver. Se não falarem com a gente não vai saber. E eu preguei numa congregação de Madureira aqui, Açude 2. Eu acho que a gente ia falar do mesmo assunto. Será? Eu acho. Açude 2. E eu preguei, foi uma bênção, vidas para Jesus, só que chegou no outro dia em casa, o coordenador me mandou um vídeo de uma criança. É isso mesmo, eu ia falar. E a criança chorando. Falou, essa criança estava chorando aqui enquanto você pregava. Eu vi aquele vídeo umas 10 vezes e as 10 vezes que eu vi, eu chorei. Cara, você arrepia. Qual que é o sentimento disso? Então, rapaz, eu falei, minha mãe que fala, né? Isso é pra você ver que Deus é com você. E eu não tava pregando uma mensagem de chave de porta, eu tava falando sobre a cruz. Uau. E mostra no vídeo, tem um vídeo, a criança literalmente chorando e levantando a mão pra dar glória a Deus. Esse vídeo eu também assisti um monte de vezes, cara. E ele falando assim, mamãe, papai, eu tô sentindo Jesus aqui. Eu tô sentindo Jesus aqui. Rapaz, aquilo lá... tem até que segurar que você não abre a boca pra chorar aqui. Misericórdia. Cara, é gratificante. É porque quando você tem um compromisso com a própria palavra, cara, é a palavra que faz. Sim, e foi eu acho que foi a grande virada do meu ministério. Quando eu descobri que o meu compromisso, de fato, tem que ser com a palavra, e não em virar, em não quebrar tudo, em não fazer tudo estourar, eu vivi muito mais experiências com Deus do que antes. Cara, é o que acontece na própria Bíblia, né? Esdras, por exemplo. Sim. Pô, começou a ler a Bíblia às 6 horas da manhã, foi parar meio-dia só lendo. Ele não explicou nada, ele só leu e houve um avivamento muito grande. Sim. O povo chorava. Por quê? Porque tinha o compromisso com a própria palavra. Com a palavra. Entendi. Eu acho isso muito bacana, cara. Comigo já aconteceu algumas coisas também que eu acho top.
Eu pregando assim, do nada. Entrando pessoa assim, o que eu vi na rua, entrou e foi no pé do altar pra aceitar Jesus. Sim, isso já aconteceu. Uma vez, te contar, aí a gente entra no que eu ia te perguntar. Uma vez, cara, eu fazendo 5 anos de crente, né? Eu pregando, cara, 8 pessoas na igreja, culto de domingo. 8 pessoas, e eu pregando, como se tivesse lotado a igreja. Porque a gente não pode mudar por causa do tamanho, por causa né? do tamanho da quantidade. Isso. Pregando, eu vi um rapaz chegando do serviço, parou com a bicicleta em frente à igreja, ele morava em cima da igreja, parou e ficou encostado. Aí eu chamei ele. Eu falei assim, parei a mensagem, chamei ele pra dentro da igreja. Aí ele falou assim, não, vou ficar aqui mesmo, assistindo daqui de fora. Continua pregando, porque isso que você tá fazendo aí, você tá plantando uma semente. Sim. Você pode ter certeza que a semente já foi plantada no meu coração. Glória a Deus. O Espírito Santo vai regar, e eu sei que vai dar fruto. O rapaz falou isso comigo. Que isso? Cara, eu simplesmente falei, ganhei minha noite e eu já não precisava mais concluir a pregação. Um exemplo. Sim. Concluí. Mas, cara, são algo que... são coisas que a gente não precisa forçar. Uhum. É o Espírito que faz. Sim. O Espírito sabe quem traz. Diversas vezes já aconteceu isso, a gente pregando e vindo pessoas assim, do nada, no pé do altar, assim, aceitando Jesus. Eu falei assim, Deus, que negócio é esse? Meu Deus. Cara, é coisas que é muito gratificante. Mano, assim como toda chamada, assim como a nossa vida mesmo tem altos e baixos, já teve um momento que você falou assim, cara, vou jogar tudo pro alto, não quero mais. Sim, 2 anos atrás. Vou até contar essa experiência aqui, porque com certeza alguém que pode assistir esse podcast pode ser edificado por isso. Eu sofri um acidente de carro, capotei de carro, não morri mesmo porque Deus não quis. Deus me conservou a vida. Só que naquele período minha mãe disse assim pra mim, meu filho, eu fiquei com uma trava em andar de ônibus e de carro. Minha mãe falou assim, meu filho, procura um psicólogo. Vai no psicólogo pra você tratar isso. Eu falei, psicólogo não é coisa de crente, não. Todo mundo tem isso, né? Falei isso, há uns 2, 3 anos atrás. Só que passou um tempo, eu fui mandado embora do meu serviço por conta da pandemia. Muitas pessoas devem ter passado por isso. E a minha vida, por ser muito ativa num nível 100, ela caiu para um nível 40. Porque eu trabalhava, saía do serviço, tomava banho e ia pregar. Então eu parei de trabalhar, só ficava em casa e à noite ia pregar. E todo mês de dezembro eu tiro umas férias, né? Pra ficar com a família, passear. Nesse período eu desencadeei um negócio chamado crise de ansiedade. Crise de ansiedade. E foi dali que Deus começou a me tratar e mudar algumas coisas na minha vida. E foi aonde que literalmente eu falei, eu não vou pregar mais. Por quê? Porque eu sentia meu coração acelerar, dor no peito, eu tinha medo de dormir, eu sempre achava que se eu dormisse eu não iria acordar no outro dia, porque eu morreria no meio da noite. E para ir no altar, o que eu mais amo fazer é pregar. Se você me perguntar, Júnior, o que você sabe fazer? Nada, a não ser pregar. E a coisa que mais me alegra, independente se seja quantas vezes na semana ou quantas vezes no dia, o que mais me alegra é trocar de roupa e saber que eu tô indo pregar. E nesse período da crise de ansiedade, foi o período que isso não estava me trazendo alegria. Estava me trazendo medo, estava me trazendo pavor. Que isso? Eu sempre achava que pelo meu jeito explosivo de pregar, eu acabaria infartando no altar. Que eu morreria no altar. Porque a primeira coisa que a ansiedade faz é afetar a tua mente. Ela te cria peças. E aquilo ali, ela te traz medo de uma coisa mínima. Eu tinha medo de dormir. Eu tinha medo de jogar bola. Tinha medo de pregar. Eu tinha medo de simplesmente andar sozinho. Então eu não andava sozinho. Eu sempre tinha que ter uma companhia comigo. Se eu entrasse num carro, o carro tinha que ir a 40, 60. Para andar de ônibus era uma tortura. E isso começou a me travar. Eu cancelei muita agenda.
E foi um período que aonde eu também comecei a receber muitas críticas. Porque foi na transição do meu estilo de mudança de pregação e principalmente da mentalidade de tipo, eu não vou entrar para quebrar tudo, eu vou entrar para entregar a palavra. E foi ali que Deus virou a minha chave. Você tem que entregar a palavra. E foi nessa transição que eu comecei a ouvir. O Júnior perdeu a unção. Nossa. O Júnior não tem mais graça. E ninguém sabendo a guerra ninguém interna. sabia o que eu tava passando. O Júnior não é mais o mesmo, o Júnior acabou, o tempo dele já passou, o Júnior tá quebrado. Isso aí já termina de triturar o camarada, né? Tritura e joga a crise de ansiedade lá em cima. E eu me lembro de um fato que me chamaram de uma vez de manipulador de texto. E eu falei, cara, pra alguém me chamar de manipulador de texto é porque não me conhece. Se eu não sei, eu não sei. Eu não vou falar aquilo que eu não sei. Mas manipular o texto, manipular a Bíblia para dizer aquilo que eu quero, isso não é bíblico. A Bíblia diz, ai daqueles que acrescentaram alguma coisa às minhas palavras. E daquele que tirar também. E daquele que tirar. E foi uma época que eu levei muita pancada, e eu falei assim, eu vou parar. Vou parar. Aí teve um dia que eu entrei pro quarto, fechei a porta e eu ouvi um louvor chamado Calma, do Isaac Maia. Ô, brabo. Pra quem nunca ouviu, escute. Top. Escute. Só escute. E no louvor ele fala assim, tu ainda só tá vivo porque eu deixei. E Deus falava comigo, cara, você tá vivo porque eu deixei. Relaxa, tenha calma, eu tô contigo. E eu me lembro que eu entrei pro meu quarto, eu não tinha cama. Eu dobrei o joelho, olhei pela janela e vi um monte. No monte, um clarão descendo o monte. E daquele clarão uma voz dizia, eu sou contigo. Uau. Você não pode parar. Fui pregar naquele mesmo dia. Naquele mesmo dia Deus me deu uma mensagem para falar acerca da ansiedade. Porque a ansiedade, muita gente trata, é meninice, isso é criancice, isso é bobeira. Geralmente quem fala isso é porque nunca passou. Nunca passou. Isso é bobeira. Muita gente trata isso como bobeira. E eu falei, só fala isso quem nunca passou. E Deus me deu uma mensagem em cima disso. Porque, não posso dizer infelizmente, né? Mas tem sido rotineiro muitas pessoas dentro da igreja com esse problema. Sim. Com crise de ansiedade, com crise Aí não de depressão. procuram uma pessoa que é especializada na área. Sim. Se corrói por dentro. E aí a gente cria o bloqueio eu não vou no psicólogo, porque se eu for no psicólogo é uma falta de fé. Porém eu vou te provar já que você deve ir no psicólogo. Só um minuto. E nesse dia, Deus me deu uma mensagem acerca da ansiedade. Eu fui e preguei ela no culto à noite. E Deus usou uma missionária e falou assim, você não tem noção. Deus me mostrava você dentro do teu quarto, como uma criança chorando. E você não tinha noção de como Deus te fazia carinho. Dali foi a mudança. Dali virou a chave. Eu falei, cara, eu já passei por tantas coisas. Não era nem pra eu estar aqui. Eu não vou parar de pregar. E graças a Deus esse medo ficou de lado. Hoje eu consigo pregar no meu estilo explosivo. Quem já me viu pregar sabe. Sem medo. Mas não refém, repetindo, do virar, mas pregando da forma com que Deus me deu para pregar. Separou pra pregar. E Júnior, é falta de fé eu procurar um psicólogo? Não. Jesus, ele era um psicólogo. A Bíblia diz, se não me falha a memória, Lucas, agora acho que é o capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. Posso estar enganado. A Bíblia diz assim, e Jesus fez outras curas. Ou fez outras curas. Só que as curas que estão falando ali é cerca de mulheres, dentre elas Maria Madalena. A palavra cura ali no grego é terapeu, que vem de terapeuta. Então a cura que Jesus trazia para aquele povo não era tocando, era só ouvindo. Era só ouvindo aquelas mulheres. Então, muita gente acha, o psicólogo nasceu hoje. Não, Jesus já fazia esse trabalho lá atrás. A maioria das coisas que é feito hoje já faziam lá atrás, mas de uma forma diferenciada. É que a gente não consegue assimilar, isso né? Aí. Porque o papel do terapeuta, o papel do psicólogo é ouvir e te aconselhar. E quem melhor do que Jesus, gente, para fazer isso? Então Jesus, ele ouvia aquelas mulheres e aconselhava elas. Cara, é o mesmo lance da samaritana, pô. Sim.
Sim, perfeito. O que Jesus fez com a mulher ali? A não ser mexer com a mente dela. Isso aí. Entendeu? Ouviu o lado dela e ele aplicou aquilo dali, ela compreendeu, virou uma das maiores missionárias ali. Verdade. Top. Verdade. Entende, cara? É que a gente rotula muito. Sim. E por fazer isso, cara, a gente que acaba sofrendo. Uhum. Entendeu? Cara, me conta aí, teve uma época que tu queria ser jogador, né? Era pra eu ter sido, né? Por que não foi? Deus não Canela? Por que Deus arrumou contigo? Cara, essa história é sensacional. Eu treinava num clube chamado Royal, né? E aí jogando. E aí teve o tal do Dia da Peneira. E aí um clube, o Atlético Mineiro, gostou do meu futebol. Vamos te levar. E eu saí dali radiante. Falei, o sonho aconteceu, liguei pro meu pai, o senhor tem que assinar. Ele, não, meu filho, eu queria que você fosse soldado. Mas já que não dá pra ser soldado, vai ser jogador, o pai tá feliz, vou assinar. Só falta sua mãe, que tinha que ter a assinatura dos dois. Cheguei em casa gritando, mãe, o sonho aconteceu, mãe. Vou virar jogador. Sonhou sozinho. Ela falou, vamos orar pra ver se é da vontade de Deus. Rapaz, aquilo me deu uma raiva no coração, porque eu não tava muito crente na época. Vamos orar pra ver se é de Deus. Falei, então tá bom. Aí fui pra um culto em Barra. E aí eu falei assim, Deus, você sabe que eu não tô muito crente, mas o senhor fala comigo, né? Aí cheguei no culto, o culto tá quase acabando. Aí tinha um pastor pregando. Eu tô lá sentado, pastor. Aquele jovem lá de blusa preta. Aí eu fiz assim, eu? Aí ele, você. Aí eu fui e levantei. Ele, eu tô vendo uma mala do teu lado. Eu falei, Deus tá nessa palavra. Eu tô vendo você de avião. Falei, Deus tá comigo. A gente já logo olha pra aquilo que a gente quer, né? Que a gente quer, isso aí. Eu falei, Deus tá comigo. Tô vendo você de um lado e pro outro. Falei, é agora. Aí ele foi e falou assim, só que não é pra jogar bola. Nossa. É pra pregar a minha palavra. Rapaz... Sem ele saber de nada. Sem ele saber de nada. Tipo assim, eu não fiquei alegre, eu fiquei muito triste. Cheguei pra casa, fui chorando pra casa, porque eu queria ser jogador, tinha 12, 13 anos. Minha mãe falou assim, para de chorar, rapaz. Para de chorar. Falei, mãe, eu só quero ser normal, eu quero ter uma vida normal. Ela, para de chorar. Porque hoje você chora pra ser igual a eles. Mas amanhã vai ser eles que vão querer ser igual a você. Acabou. E o sonho de ser jogador ficou de lado e... Bora viver a palavra. Viver a palavra, o chamado. Viver o chamado de Deus. Cara, isso é maneiro, né? Uma vez eu lembro que eu era menor. Eu sempre falava que eu queria ser igual meu tio. Quando eu era pequenininho, né? Meu tio era dançarino. Meu pai. Aí eu falava assim, ó, quando eu crescer eu vou ser igual meu tio. Vou querer ficar dançando, né? Aí, cara, o tempo passou. Aí Deus começou a trabalhar, né? Trabalhar na minha vida e eu fui pra igreja e tal. Teve uma vez que minha mãe filmou. Não lembro se foi minha mãe que filmou, mas eu vi uma gravação. Eu no mistério na igreja. Aí, minha mãe viu. Minha mãe falou assim comigo assim, você falou que seria dançarino, né? Olha ó. Ela virou pra mim e tipo assim, eu esqueci disso, né? Ela falou assim, mas a diferença é que hoje você dança pra Jesus. Glória a Deus. Cara, eu falei assim, cara, isso é maneiro, é algo que eu falava desde pequeno, mas eu tinha esquecido. Sim. Porque o tempo passa, né? A gente vai perdendo várias coisas. Cara, pra gente caminhar pro final, a gente vai concluir esse episódio, cara, que tá sensacional. Eu quero já, no caso, te agradecer por você ter aceitado, cara. Que isso, eu que agradeço. Participar. Cara, eu vi uma vez você pregando, só se você se tiver vontade. Sim. Eu vi você contando acerca de um testemunho do seu pai. Sim. Uma vez. Conta pra gente esse testemunho, só se você tiver vontade. Testemunho do meu pai, você lembra mais ou menos como que foi? Que
ele foi... Você ficava chamando ele pra ir na igreja contigo ver você pregar. Sim. Você contava sobre isso, que... Aí teve uma vez que ele foi, que foi você falou assim, que eu acho que foi uma das melhores mensagens que você pregou. Foi algo assim, tem um tempo que eu ouvi. Aham. Aí eu falei assim, não, eu lembrei, eu vou perguntar a ele. Na verdade, meu pai, hoje ele descansa no Senhor. Sim, eu lembro, eu acho que você falou sobre isso também. Tem dois episódios, né? O primeiro foi que o meu pai teve um período que ele ficou esquizofrênico, né? Ele simplesmente ficou louco, não sabia o que tava, aonde ele estava. E ele via o que ninguém via, ouvia coisas, via pessoas. E eu me lembro de um fato que eu falei assim, Deus, eu não aceito isso na minha família. E eu me lembro que na época, com o Ministério de Louvor, a gente saiu para atender uma igreja e nós naquele dia cantamos Deus do Impossível. E eu pensei, falei, caramba, eu tô falando aqui de um Deus do impossível, mas meu pai tá esquizofrênico dentro de casa. Isso aí. E eu me lembro que eu tive que terminar de cantar junto com a minha irmã e a gente teve que sair dali porque meu pai tava surtando e a gente tinha que socorrer ele. E aí a gente, unido em oração, eu falei assim, Deus, eu não aceito isso na vida do meu pai. Não aceito, e ele nem já tava mais reconhecendo quem era a gente. Que isso? E aí minha irmã falou assim, ó, eu vou levar o pai no psiquiatra, vamos ver o que o psiquiatra vai dizer. E com o psiquiatra, o laudo que ele daria deveria ser encaminhado para uma casa. Porém, minha irmã disse que naquele dia ele já acordou chamando Tawane. Minha irmã falou, opa, tem alguma coisa diferente aí. E aí ela me ligou e falou assim, Júnior, eu tava no Senai, fazia Senai na época. Não vamos levar mais o pai no psiquiatra, não. Eu falei, por quê? O pai acordou hoje chamando todo mundo pelo nome, o pai tá curado, pra glória de Jesus. Falei assim, verdadeiramente Deus é um Deus que atende a nossa oração. Deus do impossível. Deus do impossível. Cara, é top. Mano, rapidamente, milhares de pessoas estão te ouvindo. Qual o conselho que você deixa pra essa galera? Conselho pra galera que tem um chamado, seja obediente à tua liderança, obediente a teu pastor, a quem te lidera. Sirva a tua igreja com excelência, que na hora certa as coisas vão começar a acontecer e você vai vivenciar o chamado que Deus te confiou. E cumpra o teu propósito, ou descubra qual é o teu propósito. Quanto melhor, mais rápido eu descubro o meu propósito, melhor eu cumpro ele aqui na terra. Isso aí. Que Deus te abençoe. A gente vai ficar por aqui. Amém, meu amigo. Que Deus te abençoe, tá bom? Curta aí, comenta, compartilha pros seus tios, pra sua avó, tá? Eu gosto sempre de falar isso, porque quando chega na avó é porque a gente tá estourado. Verdade. Entende? Então, curta aí, compartilha e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém. Amém.